Ai, que lindo. Estou ouvindo essa fala para minha aula. Gente, boa noite. Bem-vindo para uma nossa classe. Para vocês entenderem mais uma vez, para não ter dúvida, por que que nós temos que ter a vontade, o desejo de pegar aquela caixa de remédio que é muito antiga, do século passado, não nos pertence mais, e jogar fora e montar deixa eu virar aqui minha tela, gente. Essa estante linda com olhinhos. Essa outra estante linda aqui com olhinhos, com todos os nichos ocupados de olhos. Para os nossos filhos não saberem nome de remédio nenhum, só saberem nomes de olhinhos. É um grande motivo, né? Eu quero até comentar que hoje eu fui no veterinário, passei 3 horas no hospital veterinário com minha cachorra. E a Maia tinha uma lesão no pé com edema, né? Sinais flogísticos, poderia até ser uma fratura, não tinha como eu resolver em casa. Mas tinha um cachorrinho grande lá chorando de dor na barriga. Eu falei, ai, cadê meu Zengeste, meu óleo de coco para cuidar desse cachorro? O veterinário ia me matar, né? Porque pensa o tanto que eu ia economizar para aquela família, de consulta, de ultrassom, de um monte de coisa. Porque assim, o básico a gente pode cuidar em casa, só levar as coisas que a gente não dá conta para o hospital, né? E aí, se fosse só um mal-estar gástrico e digestivo, faria o Zengeste igual eu faço com a Maia. Não resolveu, aí sim você vai para o hospital. Então, assim, é bem legal essa questão da gente ter a solução nas mãos, né? Vamos lá. E aí, o que que acontece? Vou lembrar aqui. Ops, passei o negócio sem nem falar aqui direito. Ó, então, meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece. Eu sou médica, sou esposa, sou mãe, sou dona de cachorro, sou empresária de uma empresa tradicional e da empresa do Terra, nossa empresa, né? Da grande maioria que está aqui nessa aula. E aí, hoje eu vim falar para vocês por que é tão interessante pensar em ter uma caixinha de remédios naturais e não de remédios de uma farmácia, né? De uma indústria. E aí, ó, por que que vale a pena a gente ter uma caixinha de remédios naturais, né? São soluções naturais. Porque elas conseguem resolver praticamente tudo que a farmácia faz, a farmácia tradicional. E aí, quando eu falo tudo, é pensar em coisas tipo uma dor de cabeça, um enjoo, uma dor abdominal, vômito, náusea, tudo isso que a gente vai lá na farmácia comprar, a gente pode ter na nossa casa, ao alcance das nossas mãozinhas e resolver o problema na hora. Inclusive, nossas crianças conseguem ir dominando essa questão, né? De saber qual olhinho usar, em que situação usar, quando eles estiverem viajando sozinhos, acompanhados, enfim. Então, olha só, por que que a gente tem que como é que eu vou dizer? Eu não vou nem dizer dar a primeira chance para o olhinho, não, mas assim, ter na nossa cabeça, é uma coisa para se tornar um hábito mesmo, é para todo dia a gente acordar e pensar, se eu precisar de alguma coisa, eu vou tentar primeiro com um olhinho, primeiro com algo natural. Por que que os olhinhos essenciais estão tão bombando agora aí no mercado? A gente ainda está no Oceano Azul, mas você vê que está todo mundo falando de olhinhos. O que que eles têm? O que que eles são? Por que eles são tão especiais? Além de essenciais, são especiais. Os olhinhos, eles são a inteligência emocional da plantinha. A planta, ela produz, cada uma produz determinados olhinhos que são formados por compostos diferentes para se defender ou para causar um cenário no ambiente que elas vivem. Por exemplo, o cenário de atrair animais polinizadores para que elas possam gerar frutinhas, etc. Então, normalmente a gente tem esse dom no olhinho essencial chamado ylang-ylang, né? É um olhinho que ajuda a gente na questão da libido e tal, do acasalamento. Ela atrai as plantinhas quando ela libera o lang-lang, atrai os pássaros, as borboletas, né? O beija-flor, enfim, para fazer a polinização. Outros olhinhos, por exemplo, como a melaleuca, ela já afasta, ela é antifúngica, antibactericida, antiviral. Então, é realmente a inteligência emocional da plantinha. Cada olhinho desse pode ser extraído de semente, casca, caule. Algumas plantas são extraídas até de mais de um local, como da casca e da raiz. São substâncias altamente concentradas, 70 vezes mais potente que numa planta. E aí, a gente pensa que é meio que o oposto da homeopatia, né? Que é a diluição da diluição da diluição.
Se a gente pegar uma plantinha, eu conheci hortelã-pimenta ao vivo há pouco tempo, eu não conhecia. Se você pega e rompe uma folhinha assim, você sente na mão um pouquinho oleosa. É exatamente as bolsinhas de olhinhos, né? Os bolsões que eles têm aqui ampliado, ó, para a gente ver, onde fica armazenado o olhinho. Eles são eficazes e potentes. Uma gotinha do óleo essencial, por exemplo, de hortelã-pimenta, equivale a 28 xícaras do chá dessa plantinha. Então, eles são muito potentes, eficazes e também muito concentrados, como eu falei, ao contrário da homeopática, né? Não é um cheirinho da M. Martin. Vira e mexe, eu vou explicar para alguém, trago aqui para casa, ou levo. Eu compro pelo cheirinho. Claro que tem teorias aí falando que realmente o cheirinho é mais ou menos o que você está precisando. Mas é muito mais do que isso. Eles têm grau terapêutico. Então, a gente pode orientar como tratar um problema físico, emocional, mental, até comportamental, com determinada combinação de olhinhos, né? Gente, não sei quem assistiu a Globo Repórter, quando falou, por exemplo, dos olhinhos essenciais, há pouco tempo. Vocês lembram que falou sobre a lavanda no Brasil? Então, na verdade, a composição de cada olhinho vai depender do ambiente onde ele nasceu, onde ele se manteve. É como se fosse a gente mesmo, um ser humano, né? Eu sou um produto do meio onde eu vivo, por isso que tem pessoas tão diferentes. A plantinha, é a mesma coisa. Aliás, esses dias fizeram a comparação com o vinho, adorei essa comparação. O vinho tem uva Merlot, Cabernet, Carmenere, em vários países, mas cada uma tem um sabor diferenciado. É como se o olhinho também fosse assim. A lavanda da Bulgária não é a mesma lavanda que a gente planta no nosso quintal. Elas têm compostos diferentes que acabam dando propriedades diferentes para elas. E aí, ó, por quê? Porque essa página, ela resume tudo. Por que que eu vou pegar minha caixa de remédios industrializados e deixá-la ir vencendo aos pouquinhos? Hoje eu joguei mais um monte fora, nem foi nosso, os nossos já venceram mesmo, foi da Maia. Até os remedinhos da Maia estão tudo vencendo e indo pro lixo, porque a gente não está precisando mais usar. Por que que a gente vai trocar nossa caixa de remédio tradicional por uma caixa de olhinhos essenciais, que vai ser a nossa nova farmacinha? Porque eles são mais seguros. A segurança do olhinho, gente, está na diluição. Eu posso cuidar desde um bebê prematuro até um velhinho. Então, com baseado na diluição, eu tenho essa segurança. Além disso, eles são muito menos capazes de desenvolver alergias, até choque anafilático, do que um remédio. Os olhinhos, eles são formados por substâncias, como a gente fala, óleos. E a nossa célula, ela é também formada por óleo, né? Ela é lipoproteica. Então, a afinidade é muito melhor do que uma substância industrializada, sintética, né? Formada totalmente em laboratório. Eu, por causa dessa segurança dos olhinhos, pude ser a médica da minha mãe. Apesar de eu ser pediatra, eu nunca tive coragem de cuidar da mamãe, porque ela tem alergia a um monte de coisa. Com esses olhinhos, eu sou capaz de orientar a mamãe desde que eu comecei na aromaterapia. São mais baratos. A gente usa, quando você vai na farmácia e compra uma caixa de remédio, geralmente vem de 21 a 20, a 30, né, comprimidos. Se você for dividir o valor pelo número de comprimidos, é muito mais caro do que dividir a quantidade de gotinhas aqui pelo valor do olhinho. E aí, normalmente, por exemplo, eu cuidei de um pai numa festa com um olhinho, um olhinho não, uma gota de um olhinho para enxaqueca. Isso eu resolvi a dor de cabeça dele. Ele estava longe, ele ia ter que carregar a família, talvez ele tivesse que ir embora, poderia acontecer alguma coisa no caminho, porque estava pocando a dor de cabeça dele, e nada disso aconteceu. Ele inalou, ele não precisou ingerir, injetar, nada disso, e resolveu. Outro exemplo, esse eu até falei que vou carregar comigo para ser meu garoto propaganda. Ele é da sala da minha filha, e eu estava apresentando para esse pai as propriedades dos olhinhos. E ele falou assim: tio, você não conhecia mesmo, não? Porque o meu irmãozinho nunca mais teve que sair correndo para o pronto-socorro com a minha mãe por crise de asma, desde que a tia Paulinha levou o Brice para minha casa. Então, assim, olha o que fica na cabeça daquele menino. Que nas madrugadas a fio, um pai ou uma mãe, não sei, né? Ficava com ele, o outro saía correndo com o irmãozinho para o hospital, para o pronto-socorro, por crise de asma.
Então, quer dizer, você evita de sair de madrugada correndo com um filho com crise, que poderia ter uma piora no caminho, a gente nunca sabe, né? Sem ter assistência correta. Enfrentar um pronto-socorro, né? Em plena fase que a gente está tendo muitas doenças. Então, nada disso acontece mais na casa dele, porque o irmãozinho está dormindo com o difusor com Breeze. Não é lindo a gente ouvir essas, sabe, assim, espontânea dessas crianças? Então, são mais baratos, são mais seguros e são mais eficazes. Gente, eu conto aqui o caso do bebezinho que estava com uma síndrome de abstinência neonatal, já no sexto para o sétimo dia, de duas medicações farmacêuticas fortíssimas, o fenobarbital e o clonazepam, de 2 vezes ao dia na dose máxima, e não resolveu a abstinência dele neonatal. Ele estava passando por um quadro de abstinência neonatal porque a mãe usou drogas na gravidez. E aí eu pedi autorização, tanto a mãe quanto a minha chefe, para poder fazer um rolão. E o neném saiu da crise. A gente começou no domingo de manhã, domingo à tarde ele já não precisou usar as medicações, né, industrializadas. Ficou bem, começou a melhorar tanto o choro, que era um choro neurológico, a mamada, ele não conseguia mamar no peito. A mãe estava desesperada, o peito dela empedrando o tempo todo. Conseguiu mamar no peito. E 24 horas depois de todas essas conquistas, ele teve a alta da UTIM. Então, não é lindo? E aí, ó, aqui a gente vai falar como usar os olhinhos. Quem estava no comecinho fez uma inalação com a gente, né? Que é o método aromático, ou no difusor. Não sei se está dando para ver aí, tem um difusor aqui atrás de mim. O método tópico é quando a gente passa o rolon. Aí tem vários rolons já prontos da doTERRA. A gente pode fazer o nosso próprio rolon, tá? Tem o Kit Kits, que eu não peguei aqui agora, mas depois a gente mostra. Ele já vem pronto, os rolons para os bebês a partir de 6 meses. E tem a forma de ingestão. Quando eu entrei na doTERRA, por exemplo, eu precisei muito da forma de ingestão, porque eu entrei para esse mundo maravilhoso exatamente porque eu estava totalmente frustrada, pedindo a Deus para me dar uma outra forma de passar meus dias sem dor, porque eu não estava suportando ter que tomar aquele balde de remédio. Eles tiraram a minha dor? Tiraram. Eu tenho 8 hérnias, uma ruptura do ligamento do ombro, onde eu tenho bursite, um derrame no quadril, onde eu tenho tendinite. Eu acordava toda madrugada com muita dor. E aí, de fato, o anestesista tirou minha dor, resolveu meus problemas, mas meu café da manhã era o momento mais triste para mim, porque era a hora que eu tinha que tomar, se eu não me engano, eram 9 ou 10 comprimidos, entre comprimidos e cápsulas. Eu não sabia se eu comia o meu omeletezinho, minha tapioquinha, ou aquilo ali, porque não cabia na minha barriga. Aí, durante o almoço e a janta, tinha menos comprimidos, mas ainda tinha, e tinha o da noite, que quando eu ia para o plantão, eu ficava com medo de tomar. O do horário da noite era o mais forte. Então, de repente, eu me vi nessa vida terrível de um balde de remédios com 40 anos, né? Que eu tenho 40 para sempre, quem não sabe disso aí, sabendo? E aí eu peguei e pedi a Deus uma solução. E eu não sei o nome disso, mas é tipo quando você começa a pesquisar na internet, e aí começa a aparecer para você sempre aquela pesquisa que você anda fazendo. E eu fui estudando, estudando os olhinhos e entrando nos cursinhos de olhinhos, e de repente eu encontrei esse bando de novos amigos aqui que eu não largo nunca mais. E por causa deles, os meus filhos falam: Mamãe, a gente não sabe nome de remédio nenhum, a gente só sabe nome dos olhinhos. Por quê? Porque eles realmente têm 2 anos que só usam essas bênçãos aqui. E a nossa caixa de remédio está quase, quase vazia. Por quê? Foi tudo jogado fora, porque venceu, não precisou mais usar e a gente só usa isso aí. E eu entrei de fato na aromaterapia por causa da dor com as cápsulas, porque minha dor era muito. Mas eu fazia uma cápsula só, gente, para substituir aquele monte de cápsula de remédio, né, de comprimido. E aí agora eu vou fazer uma pausa na apresentação para eu perguntar para vocês quem tem alguma demanda de alguma dor física, emocional, comportamental, pode ser sua, pode ser de um amigo. Eu vou até anotar para na hora que eu for abordar os olhinhos, eu poder falar aí uma solução que a gente possa ter com os 12 olhinhos que vem no kit. Eu não sei se tem alguém sem som ainda. Qualquer coisa escreve ali pra gente. Conta pra gente aí quem tem demanda. Pode escrever para mim no chat. Refluxo. Amo os problemas
do intestino. Adoro, né, Monique? Só refluxo, gente? Todo mundo tá ótimo, resolvido, sem nenhuma demanda? Que povo saudável. Nada mais? Então tá, vou abordando os olhinhos. Se surgir mais, vocês me avisam aí. Então, olha só. Vamos começar na ordem aqui para não me embolar. O Breeze é o olhinho que eu já dei como é que chama? Quando a gente fala antes da hora, o meu filho fala muito isso, spoiler, né? É o mix da respiração, tá? Ele vai resolver asmas, rinites, sabe quando você vai para a fazenda para curtir aquele ar puro e de repente, por causa da madeira, você fica com um monte de coriza, seu nariz fica pingando em bicas? Então, a gente pode usar o Breeze para ajudar nessa situação. Todas as rinites, bronquites, tosse, passar também com um olhinho de coco fracionado no pescoço. O Breeze, inclusive, Rolon, é o que a gente ganha nesse mês de cadastro da doTERRA. Menopausa, asma é o que eu já estou falando, isso aí. Melasma. E aí, o Breeze vai resolver muito nessa questão respiratória. Depois do Breeze, a gente tem ele a Copaíba. A Copaíba, nossa amiga brasileira, anti-inflamatório poderoso. E tem no componente dela o componente CBD, né? Do canabidiol, a parte boa, a parte que não traz dependência. Eu falo que a copaíba, gente, ela é como se fosse paciente psiquiátrico quando tem surto, sabe? A gente fala que deu curto, assim. Pensa num fiozinho que deveria estar encapado e ele dá curto, né? Se ele estiver desencapado, não dá aqueles faísquinhas. Então, a copaíba, ela vem proteger esse fio para a gente não soltar faísca. Faísca de alegria, brilho, né? Aí pode, mas aqueles surtos mesmo, sabe? Aí a gente consegue controlar com a copaíba. Pessoas que são um pouco hiperagitadas, por exemplo, o meu filhinho, ele toma uma gotinha de copaíba depois do almoço, porque a escolinha dele é à tarde. E aí, como ele é um pouquinho agitado demais, não para quieto na cadeira, a gente faz a copaíba. A copaíba é um olhinho que a gente faz várias misturinhas, né? Que a gente chama de sinergia para pele, muito legal para pele, psorias e outras lesões, tá? Tem mais funções, digamos assim. Aí é como vocês não tô notando, tá, gente? Mas assim, às vezes vai ter uma demanda muito específica e a gente faz e ajuda a montar o protocolo para aquela pessoa. Copaíba também está sempre junto com o frankincense, que é o próximo olhinho, nas misturinhas que a gente faz para o quadro neurológico, tá? Os transtornos tipo TEA, TDAH, TAG, TOC, TOD. Geralmente, a maioria deles vai ter copaíba e frankincense. Claro que a gente vai ver de acordo com o quadro muito específico daquela pessoa, né? O olíbano, que é o frankincense, e é o incenso, que foi um presente dos Reis Magos para Jesus Cristo quando ele nasceu, né? Por isso que é o olhinho do mês também, quando a pessoa faz 200 pontos este mês, representando aí o Natal. É um olhinho que dá muito suporte celular, muito, muito, muito. A gente sempre orienta a passar no coco da cabeça e na linha da coluna. Tem história, né, de detalhe, como chama? Depoimento mesmo, assim, quando eu conheci o olhinho ao vivo, né, que até então eu só sabia na teoria, a minha amiga, que já era cadastrada na doTERRA, ela tem uma mãezinha que tem um filho com síndrome de West, eu não sei se vocês conhecem essa síndrome, ele faz várias convulsões por dia, pois ela compra o frankincense para que em vez de 20 crises por dia, ele faça tipo 6 crises por dia, sabe? Então, assim, o frankincense, ele é surreal. Eu ando pingando um no coco da cabeça de todo mundo aqui de casa, que é o ponto G20, que é onde cruza as orelhas com a linha da narina aqui. Para ele trazer essa calma, dar esse suporte, sabe? E meu marido falou que ele tá tão zen que ele não consegue mais nem brigar com o povo que desobedece ele no banco, né? Que o setor que ele fica, vira e mexe, ele tem que chamar a atenção, porque nem tá conseguindo mais. Tão zen que ele tá. A tangerina é o olhinho, que a gente fala que é o solzinho na garrafinha. Ela é um olhinho que traz alegria,
tira você da depressão, ela também é um antioxidante, ela ajuda a quebrar as gordurinhas quando a gente toma água de tangerina. Então, ela é maravilhosa. Tem pessoas que estão tão engessadas mesmo, sabe? Aquela pessoa sisuda, assim, pela situação, né? Às vezes não é porque ela quer ser uma pessoa sisuda, mas pelo cenário de vida dela, o contexto de vida dela, que se você pinga uma gotinha de tangerina, já aconteceu isso com o pai no consultório, pai de um adolescente. Na hora que eu pinguei, ensinei ele a inalar, gente, quando ele acabou, ele olhou assim para mim, nossa, que gostoso, sabe? Parece que vai lá e faz também esse encaixe, porque de fato o olhinho, quando a gente inala, ele vai pelas narinas, vai passar pelo bulbo olfatório, vai cair na corrente sanguínea e vai fazer o sistema de encaixe, chave e fechadura. E ele literalmente parece que virou a chavinha, assim, na hora que ele acabou de inalar, sabe? É muito bonitinho, porque os cítricos, eles são olhinhos que trazem alegria por si só, né? O balance é um olhinho que traz um equilíbrio emocional, por isso que ele é um calmante, sabe? Ele também tem a possibilidade de você usar ele como para aliviar a dor, fazer uma massagem. Você coloca o batuquezinho nele de Rolon, como se fosse um Rolon igual esse daqui, no próprio frasquinho do balance, aí você consegue fazer uma massagenzinha com ele, ele alivia as dores musculares também. A lavanda é o olhinho da ansiedade que colocaram ali, com a tangerina também, né? E da insônia, gente. Tudo que a lavanda tocar, ela vai acalmar. Passou lavanda, tá acalmando. Até os... Eu lembro de que a minha colega do trabalho, né? O anjo da São Bernardo, ela, doutora, a gente desmaiou, a gente não dormiu. Inclusive o meu bichinho de 4 patas, que realmente é isso. Todo mundo relaxa. Inclusive a pele, tá, gente? Queimadura, picada de inseto, ela acalma tudo. Tudo que ela toca, ela acalma. Não tem outra forma para você não pensar na lavanda. Aí, então, ela vai ser usada também para ansiedade, como eu falei, e para insônia. A melasma que alguém colocou aí, a gente vai fazer uma misturinha, uma sinergia, que pode levar a copaíba, pode levar o próximo olhinho, que é a melaleuca. Um outro olhinho que usa muito nas sinergias de melasma é o frankincense, porque ele tem muita essa questão, não só de rugas, mas de clarear a pele, sabe? O suporte celular dele é todo o contexto, ele tem passagem na barreira hematoencefálica, ele é um olhinho que vai em todos os cantos do seu corpo, assim, total. Então, a melaleuca, ela é aquele que eu comentei, que é antifúngico, antibactericida, antiviral, e ela vai ajudar também nas misturinhas, como, por exemplo, da psoríase, do melasma e outras misturinhas. A mamãe, quando ela tem garganta inflamada agora, por exemplo, que nem isso eu tinha coragem, gente. Pensa que nem pastilha para garganta eu tinha coragem de indicar para a mamãe, porque ela é alérgica a tudo. Agora eu só falo assim, mãe, lembra da aguinha morna, uma gotinha de melaleuca e uma gotinha de onguarde. Aí eu, mãe, como é que ficou sua garganta depois do gargarejo que eu te orientei? Quantos por cento melhorou? Aí ela bota lá no WhatsApp, 90%. Aí eu fico toda feliz, gente, porque eu nunca pude ser médica da minha mãe, né? A melasma, ela trata aqueles fungos horríveis de unha que a pessoa fica meses gastando na dermatologista e não resolve. A melaleuca, ela resolve isso daí, tá? O lemon, para decorar o lemon, tudo que ele toca, ele limpa até várias nossas gordurinhas, dá um suporte muito legal no nosso sistema geniturinário. O lemon na aguinha saborizada para ficar gostoso, para a pessoa lembrar de tomar água. Tem gente que não gosta de água, toma Coca-Cola, Jesus amado, mas não toma água. Então, bota uma gotinha de lemon na água dessa pessoa, que ela vai começar a tomar mais água. O lemon, ele limpa tanto, gente, que se tiver um bolado de chiclete no cabelo, em vez de cortar aquele pedaço, você pode pingar uma gotinha do lemon, o chiclete vai esfarelar igual uma farinha. Esses dias eu fui brincar de fazer uma árvore de Natal com as minhas garrafinhas da Doterra, não sei quem viu. E para colar, usei cola quente, só que a pistola estava entupida. Eu fui desentupir com uma agulha grossa que eu tenho aqui, né? E depois a cola ficou agarrada, eu não consegui tirar por nada. Eu falei, gente, eu vou pegar o lemon. Não é que o danado limpou minha agulha? Tirou toda aquela cola, né? Como o nome? Cola quente, que eu falei agora. E ele é muito legal também no difusor, gente, para trazer clareza mental. A minha personal sempre fala que quando ela vai montar as aulinhas dos alunos, ela usa o lemon no difusor. Ela adora. Fica aquele cheirinho de floresta gostoso, sabe? Eu vou deixar o Zenzest até por último aqui, porque eu sou apaixonada nele. E ele é
Muito provavelmente é a causa de muitas coisas que vocês colocaram aqui, da ansiedade, da enxaqueca, do melasma, da asma também, e do refluxo propriamente dito, claro, né? Então, ele vai ser por último, que eu adoro falar dele. O Peppermint é um olhinho que ele tem, assim, 1000 possibilidades. Ele é um olhinho que ele é muito gostoso, o cheiro dele. Ele é um olhinho que, se você inala, ele serve para pré-treino. Se você coloca na água saborizada, ele vai te ajudar no seu hálito, vai ficar delicioso. Ele vai te ajudar a manter uma produção boa de serotonina, porque quando a pessoa é muito estressada, ela produz muito cortisol. Produzindo muito cortisol, ela libera muito glicocorticoide, que vai lá atrapalhar a liberação da serotonina. Então, se a gente consegue tomar bastante água saborizada com peppermint, com lemon, com tangerina, eles vão, tipo, inibir aquele glicocorticoide de ficar atrapalhando lá a liberação da serotonina, entendeu? E aí volta, porque os olhinhos, gente, eles querem trazer o equilíbrio para o nosso corpo, é só isso que eles querem, sabe? Então, a gente falou do peppermint para enxaqueca, em peppermint nas têmporas. Tem gente que tem também aqui na frente, aqui atrás passa também. Peppermint também vai no abdômen, diluído no óleo de coco para cólica abdominal. O peppermint, numa viagem, você leva ele na sua mão, porque você pode ter náusea e você vai inalar para náusea ir embora. Mas o que que o peppermint faz? No difusor, ele traz foco e concentração. Estou esquecendo mais coisa aí, ele serve para muita coisa. Viu que, deixa eu ver, respirator. Ah, tem um protocolo de perda do olfato pós-Covid com peppermint. Então, ele é muito legal, né? O Deep Blue é um olhinho maravilhoso para dor. Gente, é natural. A minha prima estava até dando depoimento na nossa classe de segunda noite, que o marido dela usa para aquela dor do membro fantasma, sabe? Quando sofre amputamento e fica aquela dor ali. O Deep Blue, tanto a bisnaga, que eu passei aqui, eu estava fazendo na minha cadelinha hoje. Até os veterinários já conhecem bem a aromaterapia, tá, gente? Eu levei para mostrar que eu estava fazendo na patinha dela e ele mandou eu continuar. Então, é um olhinho que vai aliviar suas dores, tanto de contusão, articular, pancada, a própria dor de cabeça. Você pode passar quando ela está mais intensa. Deep Blue é maravilhoso. E é natural, né, gente? Tudo aqui é natural. O On Guard, eu amo o cheirinho dele. Ele é que eu falei do gargarejo. Ele vai no Flum, que é uma misturinha que os médicos da Doterra fizeram, que é para melhorar a imunidade e para tratar também, tá, gente? Por exemplo, eu tenho pessoas que eu cuido com candidíase crônica, de repetição, que até o marido já estava ficando também com candidíase, e eu fiz o Flum na cápsula e elas melhoraram. Depois de 14 dias, nunca mais tiveram problema. Eu fiz o Flum no meu Covid e, nossa, sei lá, em menos de 3 horas eu já estava outra pessoa, tá? O On Guard, ele é maravilhoso, o gostinho dele é delicioso. Sempre que tiver alguém com alguma infecção na casa, coloque o On Guard no difusor para ajudar a limpar o ambiente. Tem gente que ama colocar o On Guard também naquele momento da máquina que fica tipo, eu não sei, em molho, né? A misturinha da garganta, Daiane, é uma gotinha só do On Guard, esse que eu falei agora, e uma gotinha só da melaleuca na aguinha morna. Você esquenta uma xícara de água morninha e pinga, entendeu? Agora eu vou falar do Zengest. Agora vocês preparam 1 hora aí para ficar me ouvindo. Mentira. Gente, o Zengest, ele é um mix maravilhoso de todo o trato digestivo, todo, tá? O Zengest, e como eu falei, os olhinhos, eles querem trazer o equilíbrio. Olha que lindo, o Zengest, você pode estar com diarreia, você pode estar constipado, ele vai te ajudar. Porque ele não é igual um diazepam da vida, por exemplo, que você tomou, todo mundo capotou, né? Desmaiou. Não. Ele vem trazer o equilíbrio. Então, tanto com diarreia, tanto constipado, ele vai te ajudar. Quem tem refluxo, que foi uma coisa que foi colocada aqui, quem tem aquela sensação de pirose, que tá, né, um boi dentro da barriga ali, quem tem síndrome do intestino irritável, as síndromes inflamatórias intestinais. Peraí que eu vou liberar minha cachorrinha. Ai, amor. Intolerância à lactose, sabe? Tudo a gente pode lançar a mão do Zengest, ele é um parceirão, assim, para você ter sempre. A náusea da viagem também ele vai te ajudar. O Flum pode ser rolão, pode ser em cápsula. Isso. No conta-gotas eu nunca fiz.
Se alguém fez aí, quer falar, depois fala, tá, gente? E aí, onde eu estava? Eu ia falar alguma coisa do Zengest, que agora me falhou. Sim, o Zengest, ele também é um olhinho que ele facilita a função do seu intestino. Ele vem educar o seu intestino. O que que acontece? Quando a gente começa a ter essa alimentação irregular, quem trabalha à noite, então, come muito errado nos plantões. Eu sempre mantive a alimentação correta, mesmo no plantão noturno. Mas a gente sabe que tem muita gente que acaba não mantendo, come errado, come açúcar, come farinha branca. As pessoas que usam muito inibidor de bomba de próton, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, esse monte de medicação que surge todo dia, que eu nem dou conta de falar os nomes. Mas o quê? O açúcar vai fermentar. Esses remédios vão alcalinizar demais. Então, tudo sai do equilíbrio. A palavra-chave da nossa vida tem que ser equilíbrio. Até a água demais vai fazer intoxicação hídrica. Então, a palavra de ordem de todos os nossos dias tem que ser equilíbrio. Dormir demais dá dor nas costas, trabalhar demais faz mal, fica com cortisol lá em cima. Então, assim, vamos procurar o equilíbrio. E aí, o Zengest, ele te facilita a absorção. O que que acontece? Vou falar um pouquinho só de desbiose para não ficar muita coisa. Quando a gente pensa numa horta que tem que ter um protocolo de porcentagem do que está sendo produzido ali. 70% de cenoura, 10% de beterraba e 2% de mais um monte de outras coisas. O nosso intestino, ele é assim. Tem que ter tantos por cento de lactobacilos, tanto por cento tantos por cento de lactobacilo, tantos por cento de Escherichia coli, tantos por cento de outras coisas. E aí, se a gente tira essa porcentagem correta, com essa alimentação errada, com um monte de antibiótico, teve gente nessa fase do Covid, gente, que tomava remédio para verme a cada 21 dias, a cada 2 meses. É surreal, você esculhamba com o seu intestino, com a flora intestinal adequada. Quando você tira do pH adequado, né, fazendo alcalose ou acidez demais, você seleciona bactérias. O que é selecionar bactérias? Algumas vão morrer, aí você acaba selecionando as outras. Geralmente as boazinhas morrem e as malvadias sobrevivem. Sendo mais patogênicas, elas vão produzir mais substâncias que vão inflamar mais ainda o seu intestino, que já estava inflamado por falta do equilíbrio ali. E aí agora tem também os patógenos que elas produzem para causar mais inflamação. E aí, se você continua comendo errado, inflama ainda mais. Quando a pessoa vai perceber que o cocô, que é o produto do intestino, está errado, a parte mais difícil do intestino fazer, que é a química, que é a produção de neurotransmissor e tudo mais, já foi para o brejo. Então, quando alguém me fala, eu sempre pergunto do cocô, como diz Elisa, mamãe, por que que você sempre quer saber do cocô? Porque é para saber como está a fábrica dele, né? Então, se o cocô está boiando, tem pedaço de comida, se o cocô está em bolinhas, se não está sujando, se não é todo dia, você está com desbiose certamente. Mas antes disso tudo acontecer, você já pode estar em desbiose. Como é que a gente percebe? Pelos eixos. O intestino é o centro de tudo. E aí vem o eixo intestino-pele, que aí a gente pega essas peles. O melasma nem tanto tem muito a ver com o hormônio da gravidez, mas que tem essas peles que tem psoríase, as rosáceas, esse monte de lesão de pele, normalmente estão ligadas ao eixo intestino-pele. Eixo intestino-cérebro, esse povo que está mais estressado, ansioso, aquela pessoa que sempre está irritada, enfesada, né? Eixo intestino-pulmão, essas crises de asma, essas rinites de repetição. Então, assim, eixo intestino-aparelho reprodutor. Hoje em dia, tem nutricionistas que criaram, lógico que não é só a alimentação em si, é reposição, é suplementação, é tudo. Mas a base da alimentação conseguiu tirar pessoas da infertilidade e trazer para a fertilidade baseada no eixo intestino-aparelho reprodutor. Olha que coisa mais linda. Porque o nosso intestino, gente, antes de pensar que ele apenas é um produtor de cocô, ele é responsável por 85% da nossa imunidade. Pensa, 85%, não é pouca coisa, não. 50% da nossa dopamina. Olha o tanto que a gente está vendo de mais gente com Parkinson, com outras doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, né?
tem um monte de novas doenças por causa da baixa produção de dopamina. 50% é no intestino. Não vale a pena cuidar bem do seu intestino? E agora? 95% da sua serotonina é produzida lá. É pouco? É quase tudo. Então, se você não cuida bem do seu intestino, você vive triste, porque a serotonina é o hormônio da alegria, né? Da felicidade. Na verdade, ela é um neurotransmissor, mas as pessoas falam que é o hormônio da felicidade. Então, e outra coisa, além de ser da felicidade, a serotonina ela é muito importante como cofatora de várias reações químicas que acontecem no nosso corpo. Então, se ela não está produzida da forma correta, ela nem te deixa feliz e nem é capaz de ajudar em outras formações. E mais um detalhe, vocês conhecem alguém que fala assim, mas eu já estou fazendo a dieta certinha que a nutricionista passou, mas eu não estou emagrecendo. O que acontece quando o seu intestino está inflamado? As células não ficam certinhas uma do lado da outra para as microvelocidades pegar os micronutrientes. Elas ficam todas borradas, cagadas, fica espaço entre elas que vai inflamando, fica um feedback positivo de inflamação e de piora do seu intestino. Então, o seu intestino não consegue absorver a matéria-prima para o seu cérebro, para os seus outros órgãos-alvo, outras glândulas produzirem hormônios, vitaminas, neurotransmissores. E o nosso organismo é muito incrível. Então, o seu cérebro fica lá falando, Paulinha, come mais, porque não chegou matéria-prima aqui para eu fazer seus hormônios, não, minha filha. E aí, o que acontece? A minha fome nunca acaba, então eu estou sempre com fome. Então, o gordinho, muitas vezes, ele não consegue emagrecer porque os eixos dele estão todos estrupiados. Eu lembro que o doutor Ovidio falava sempre comigo, minha filha, seus hormônios nunca vão normalizar enquanto você fizer esse monte de plantão noturno. Por quê? Meu cortisol estava sempre lá em cima, entendeu? Então, o Zengest, gente, é um hormônio, ó, é um olhinho que eu nunca tenho em casa. Chegou, saiu, chegou, saiu. Minha caixa chegou hoje. Já entreguei. Nunca, é o primeiro olhinho que acaba do meu kit. Então, ele é um olhinho extremamente importante, porque a grande maioria dos seres humanos anda em desbiose. E aí, para fazer parte, né, para ter o seu olhinho em casa, você, para começar a sua caixinha, né, de farmacinha natural, você pode conhecer pela experiência. No começo, eu inclusive comprei um olhinho só dessa minha amiga, pelo cliente preferencial ou pelo negócio. Como que é a experiência? Vai lá, compra um olhinho e tem em casa. E aí, nesse primeiro olhinho que eu comprei, que eu duvidava deles, né? Lógico, como todo mundo, né? Eu comprei a lavanda. E a lavanda funcionou para todo mundo na minha casa. E aí eu falei, não satisfeita, eu entreguei para uma amiga para passar uma semana com ela, e para uma outra amiga para passar outra semana com ela e resolveu o problema de todo mundo. Porque eu queria ter certeza que não era uma coincidência, tá, gente? Eu sou meio desconfiada. Então, eu passei da experiência para ser um cliente preferencial. O que o cliente preferencial tem de benefícios? Ele vai comprar com 25% de desconto. Ele tem direito a um cashback progressivo. A do Terra é tão boa que ela não te dá só um cashback, ela te dá um cashback progressivo. Então, cada compra que você fizer com pelo menos 50 pontos vai voltar 10%, depois 15%, depois 20%, até 30% de volta para você em pontos, para sua caixinha de pontos, para você trocar em produtos depois. Minha caixa hoje chegou com vários produtos que era troca de pontos. E quando você faz 125 pontos, não basta você acumular o cashback, você ainda vai ter um produto gratuito, que cada mês muda. Esse mês, para gente que já era cadastrado, foi o Basil, que é um manjericão que tem benefícios maravilhosos. E para quem está se cadastrando, é o Breeze, que eu já falei. E aí, depois de um tempo que você usa, você quer levar essas bênçãos para todo mundo. Você não quer que fique uma pessoa sem ter olhinho em casa, que você conheça. E às vezes até que você nem conheça, que você está em algum lugar, a pessoa reclamou de dor, você quer ajudar ela. Hoje, no veterinário mesmo, eu falei, eu vi o cachorrinho sofrendo de dor na barriga, eu queria ajudar ele, mas eu não estava com nada, porque eu saí correndo com a minha cachorra para lá, e eu não tinha nada para ajudar, mas se eu tivesse com toda a certeza desse mundo, ia dar uma gotinha do Zengest para ele, com olhinho de coco fracionado para passar na barriguinha. Ia melhorar em poucos minutos, gente. É incrível como melhora rápido. E aí, quando você vê que você quer que todo mundo tenha essa chance, você vira uma pessoa que vai fazer a carreira da doTERRA, que é o que eu faço hoje, e muita gente aqui na equipe também, na sala hoje, né? E aí, eu vou falar para vocês um pouquinho do negócio. Ó, um pouquinho sobre visão, oportunidade, ambiente, transformação e empoderamento. Quando a gente entra para a empresa do TER, ela cuida da gente em todos os aspectos, inclusive no aspecto empoderamento. Ela te ensina você a dominar
organizar seus horários. Gente, a organização é tudo. No começo é difícil organizar. Mas depois que você organiza, você vê como o seu dia rende 48 horas. É incrível. Então, ela te empodera, você evolui como pessoa, você aprende a se posicionar, tá? E aí, ó, vou falar um pouquinho, então, na ordem correta, para não me perder aqui. O corporativo, são esses os 7 fundadores da doTERRA. Ela começou em 2008 nos Estados Unidos e chegou para a gente, não como fábrica, como produto, conseguiu entrar no Brasil há 4 anos só. A doTERRA sede, então, é em Utah, e no Brasil está começando uma fábrica que deve inaugurar no próximo ano. Nosso produto é um produto diferenciado, ele só é liberado para o mercado após passar em 55 testes que a gente tem acesso a ver o resultado no fundinho da garrafinha, que é o CPTG, tá? Não é igual aos outros olhinhos de prateleira, que passa em 20 testes e está liberado. A doTERRA ela é mais exigente e ela quer que tenha uma pessoa para cuidar de você. Ela não é, como eu falei antes, de prateleira. O negócio da doTERRA, já existe essa empresa há 14 anos, ela tem um crescimento semelhante ao gráfico de crescimento da Apple. Quando você sobrepõe os dois gráficos, eles são muito semelhantes. O sucesso é simples, a doTERRA ela te dá todo o script do sucesso, você usa o produto, você se torna um produto do produto. Então, você sabe compartilhar pelos benefícios que você está estudando, você vai se encantando com a capacidade daqueles olhinhos, e aí você quer ensinar as pessoas, você quer dar gotinha para todo mundo que passar por você. E você se torna dono do seu próprio negócio. Você faz no tempo parcial, podendo no futuro, você tá tão bem remunerado que você vai viver só de doTERRA. Rendimento em escala, residual e com liberdade. A gente faz doTERRA aonde a gente estiver. A gente tem pessoas aqui da equipe que foram num resort, que a gente estava viajando com as crianças nas férias escolares. E como é o plano de compensação da doTERRA para quem quer fazer o negócio? Basta que você tenha 100 pontos de produção todo mês. É como se eu fosse uma empresa. Ó, eu sou pediatra, certo? Eu tenho lá meu diploma, sou pediatra, tenho os meus títulos, sou médica de uma UTI neonatal. Mas se eu não for lá dar meu plantão, se eu não for lá para o consultório, eu vou ser remunerada? Não, é a mesma coisa aqui. Eu preciso manter a minha empresa aberta. O que mantém ela aberta é produzir 100 pontos todo mês. E aí? Quando eu cadastro alguém, ele é o meu bebê. Eu tenho que ensinar tudo para ele. Primeiro eu vou estar trocando a fralda dele, depois ele vai engatinhar, depois ele vai andar e depois ele vai soltar minha mãozinha. Então, nesse começo, ele vai me dar mais trabalho. Então, tudo que ele produzir, eu vou estar ali ajudando ele. Então, eu vou ser remunerada em 20%. Isso vai durar 60 dias. Quando acabar esse bônus, a gente vai para esse bônus aqui, que se chama bônus Unilevel. Nesse bônus, a gente recebe porcentagem de cada pessoinha que está na nossa equipe. Tá vendo? De cada nível, que você vai montando tipo um pinheirinho. É muito bonitinho. Você monta um pinheirinho, posicionando as pessoas igual um jogo de tabuleiro. Eu sempre falo que é um jogo de tabuleiro e eu amo raciocinar em cima de jogo de tabuleiro. E o que eu fazia, que era só ir dar plantão ou só ir para o consultório, não tem nada disso. Então, eu estou me divertindo. Então, é muito legal. E aí, esse bônus aqui começa quando acaba os 60 dias, tá? Ele pode, se você tiver 7 níveis com 3, que tem mais 3, que tem mais 3, que tem mais 3, você vai receber aí, ó, quase 114 mil só nesse bônus. Fora esse bônus, temos o bônus do poder de 3, que é eu, bonecão aqui, tenho 3 líderes. Cada bonequinho verde tem 3 líderes. Cada bonequinho vermelho tem mais 3 líderes. Nesses 3 níveis só, nível 1, nível 2, nível 3, se todo mundo estiver fazendo o negócio, eu vou faturar 7.500. Esse bônus se soma àquele outro que eu falei. Pensa, são bônus que se somam. Bônus de poder de 3 se soma com bônus Unilevel todos os meses. E, além disso, tem uma coisa chamada bônus de liderança, que eu comparo como se fosse a participação nos lucros. E aí, por exemplo, hoje eu sou o Premier. Aí eu tenho 1,25% de tudo que os Premieres recebem, tá? Quando a gente for crescendo na escadinha, que eu vou mostrar, você vai tendo uma participação em outras demandas que são volumes maiores de din-din. E aqui, a escadinha, ó. Você começa como consultora, aí vai gerente, depois vai diretor, depois vai executivo, e aí já vem para o elite. Hoje, na nossa equipe, já tem 3 elites indo para número 4 já aí, ó. E a doTERRA também
remunera com uma porcentagem em cima de cada lead que você tem na equipe. E aí, você vai devagar, devagar e sempre, tá, gente? É paciência ativa. Devagar e sempre, caminhando, cuidando de mais pessoas e tendo mais vidas, né, no seu controle para você cuidar. Então, você vai tendo mais responsabilidades, então você vai sendo melhor remunerado. É assim que a doTERRA pensa, é assim que a doTERRA quer, que todo mundo um dia saia desses remédios. O que que os remédios de farmácia costumam fazer? Você tem que usar um, que aí você tem que usar um outro para cuidar dos efeitos colaterais desse, um outro para os efeitos colaterais desse, um outro para os efeitos colaterais desse. Tem remédio, gente, que não tem jeito, você vai ter que usar, né? Mas então, para tratar o efeito colateral daquele que você tem que usar que não tem jeito, usa um remédio natural, que é o olhinho, né? Uma solução natural, entendeu? Vamos tentar sair um pouco desse monte de substância industrializada. Eu digo, inclusive, das substâncias industrializadas que a gente às vezes não leva em consideração, como protetor solar, maquiagem, shampoo, condicionador, tudo isso tem biofenol, perfluorado, parabenzeno, então metal pesado, que vão entrar no nosso organismo e funcionar como xenoestrogênios. Lembra que são substâncias que imitam os nossos estrogênios, que na criança pequena pode causar puberdade precoce e na gente que já é mais adulto até um câncer. Então, quanto mais a gente puder reduzir o uso dessas substâncias, melhor. Eventualmente, você vai passar um batom, você vai fazer unha, mas se você puder, tipo, por exemplo, vou usar o meu shampoo natural, vou usar o meu protetor, o olhinho de coco como protetor, o meu hidratante da doTERRA, que é puro, entendeu? Tudo que você puder diminuir na alimentação, como eu já falei antes, né? Inclusive, vamos tentar descascar mais, desembalar menos. E nas substâncias que a gente precisa usar. Gente, e coisa de casa. Tudo, material de limpeza, lustramóveis. A gente consegue fazer um mundo de coisas. A gente tem os e-bookzinhos para passar, com tudo que você consegue fazer para coisa de casa também, para manter a casa limpa. Principalmente, falo sim, Tati, principalmente em relação às crianças que têm algum tipo de inflamação. Quem a gente tem certeza que tem inflamação intestinal? As crianças que têm a CISTEA, TDAH, TOC, TOD, elas estão sempre inflamadinhas, por isso que o eixo intestino-cérebro está afetado. Então, pensa como vai ser uma casa onde você não usa tanto produto de limpeza, que tem aquele cheiro forte, e sim, usa produto natural para limpar um chão, para lustrar um móvel, para borrifar no ambiente para ficar cheiroso, para lavar roupa, para passar a roupa. Olha como vai mudar a vida dessa criança, gente. Para usar o Zengest, depende do que você está com a demanda, tá? Por exemplo, existe o Zengest Rolon, que aí você pode passar, tem refluxo, você passa. Ele é tão bom que você passa só aqui ó, na topografia do seu trato digestivo e já vai aliviar. Na minha cachorrinha, por exemplo, eu pego uma gotinha do Zengest com 3 de óleo de coco, passo na barriguinha dela. Eu boto na cápsula, toda cápsula que eu faço, todas eu coloco o Zengest, porque eu fui uma pessoa que hoje eu não tenho mais, mas eu tive muito refluxo. Então, o Zengest geralmente é ingerindo. Aí, se for, dependendo da demanda, por exemplo, tem constipação, eu vou te pedir para você tomar uma gotinha em todas as refeições, pelo menos 2, né? Por 90 dias, depois pode fazer uma manutenção uma vez ao dia, entendeu? Então, qual portinha que você vai escolher? A da experiência, a do cliente preferencial para ter aqueles benefícios ou a do negócio para ter essa remuneração maravilhosa? Bom, para entrar nas portinhas, você precisa ter os produtos. E aí que a gente tem uma amostrinha, ó, de como você pode adquirir. Esse é o kit Soluções Naturais, ele tem 400 pontos. Então, hoje, por exemplo, quem adquirir ele por 2.990 em 6 vezes, a doTERRA lançou para dezembro, gente, né? Natal, ela quer agradar todo mundo, ela colocou um monte de prêmio, de brinde, e ainda colocou em 6 parcelas. Esse daqui, você vai, além desse monte de produto que está dando mais ou menos 50% de desconto ali, você vai ganhar o frankincense, que deve estar por aqui, o frankincense, a melissa, aí eu já guardei meus tudo lá em cima, quem tiver e quiser mostrar, o frankincense, a melissa, a camomila romana, para quem tem bebê em casa, gente, é o olhinho do bebê. Camomila romana,
A Sempre Viva. A Sempre Viva me ajudou muito quando eu tive trombose hemorroidária e hemorroida. Nossa, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa para tudo. Ela enrolou. Ela dessa vez, né, no prêmio. Ela é, como a gente fala, como se fosse o band-aid natural, sabe? E se fizer esse daqui de cima de 400 pontos, vai ganhar também o difusor. Além disso, vai ganhar o Grease Roll-On e o Lemon Eucalipto, que é um olhinho maravilhoso para fazer sauna. Quem gosta de fazer sauna. Aqui a gente tem o Kit Living Brasil. São os 12 óleos que eu falei agora. Tá vendo? São menos olhinhos do que aqui. Aqui a gente tem shampoo, condicionador, óleo de coco. Nossa, a gente tem o ômega, tá esquecendo de falar. O ômega é perfeito. Ele tem uma apresentação maravilhosa do ômega propriamente dito, porém, porém não, né? Além disso, ele tem olhinhos na composição para tornar ele mais biodisponível. Então, ele vai ser mais facilmente absorvido. Olha que bênção. Todas nós temos que tomar depois dos 35 anos, sem pensar se eu vou comprar um sapato ou meu pacote de ômega, eu vou comprar minha caixinha de ômega. Crianças que têm transtorno, desses que eu já citei, têm que tomar ômega, tá? Meus filhos aqui em casa sempre tomaram, independente de ter problema algum, eles tomam porque a gente precisa. Além disso, aqui a gente tem hidratante, creme dental, a bisnaga de dor, que eu já falei, e alguns outros olhinhos. Depois, vê com quem te chamou para essa aula, que ela vai te explicar melhor. Aí, voltando aqui no Kit Living Brasil, foram os 12 óleos que eu comentei. Arredondando o valor aqui, ó, vai dar R$ 700, certo? 690 é 700, né? 12 óleos de 5 ml. Então, esse daqui é muito tranquilo de você adquirir. Para você ter uma empresa como essa, gente, não tem comparação, né? Quantas pessoas para montar uma empresa gastam muito, muito valor próximo de 1 milhão? Aqui a gente vai gastar 690, 700. E aqui, gente, é o que eu penso que tem mais custo-benefício. Por quê? Ele é o dobro do valor do Kit Brasil, ó, 1.495 é o dobro. Porém, ele tem 3 vezes mais volume, é de 15 ml, e vem com o difusor de brinde. Então, assim, é o preferido da galera, tá? E quem pode, lógico, vai comprar esse daqui porque vem muito mais brindes, tá bom? Aí agora vocês precisam fazer mais perguntas para mim, porque se não fizer pergunta eu vou achar que ninguém entendeu nada. E eu vou abrir aqui os microfones de todo mundo, vou tirar a apresentação, se eu souber tirar, né, gente? Que foi minha primeira apresentação de Zoom, meu Deus. Monique, cadê você? Ai, meu Deus, será que eu sei? E aí a gente vai, quero ver as carinhas de vocês para a gente tirar as dúvidas. Deu certo? Cadê vocês? Deu sim, Paulinha. Deu certo Ai, que sim. bom. Paulinha, teve umas perguntas aqui que eu não sei se foram todas respondidas. Para melasma, acho que você falou. Para a dor no quadril, você falou. Você consegue ver as perguntas? Não, as que eu anotei, eu falei. A dor do quadril, eu fazia, por exemplo, quando eu vou para Linhares para atender lá, eu vou sozinha, aí fico meio tensa na estrada, sozinha, né? E aí, o que que eu fazia? Eu chegava em casa da mamãe também tem tudo lá na casa dela, né? Mãe, meu quadril tá dando demais e tal, me dá aí seu lemongrass, é o capim-limão. Eu passava a bisnaga Deep Blue com o capim-limão, que é a gotinha, né? E massageava o meu quadril. E aí aliviava, assim, com poucos minutos já aliviava a dor. Uma coisa legal também, quem tiver tempo, passar compressa morna antes do local para melhorar a absorção. Ou simplesmente pegar o Peppermint diluidinho, passar ali para aumentar a vascularização, porque quando você vem com remedinho, remedinho é ótimo, né? Eles resolvem tanto, gente, que eu acabo chamando de remédio, mas são soluções naturais, são os olhinhos que a gente está falando. Vem com eles ali, passa, eles já vão absorver. Ó, eu tenho, se tem gente aí, eu não tô conseguindo ver vocês, eu não sei como faz para ver, para não ficar parando a aula, vamos continuar. Eu tenho cólicas, quem tá aí da minha família sabe, que eu desmaiava, vomitava de tanta cólica, até na faculdade, gente, meus amigos andavam com a cadeira atrás de mim, porque a gente tinha que passar paciente por paciente, e quando eu estava no período de menstruação, meu Deus, era muito triste, assim, de dor, não tinha remédio que eu conseguia tomar, porque eu vomitava tudo. Agora, o que que eu faço? Passo o Peppermint com óleo de coco no abdômen primeiro. Depois eu venho com o Balance, que eu falei para vocês, que a gente pode até mudar o batuque dele para passar, que alivia a dor. A minha cólica, que antes eu vomitava, desmaiava, tinha um problema intestinal junto, e terrível.
resolve em 20 minutos só passando alguma coisa na barriga. Pensa como foi difícil minha adolescência. O povo geniado levava tudo quanto é mato para casa da mamãe para fazer chá e nada resolvia. E agora eu só passo 2 olhinhos na barriga e tudo se resolve. Então, assim, os olhinhos realmente são poderosos. Teve alguém que falou também de uma coisa que eu não falei, menopausa. Mas para falar de menopausa, gente, eu vou chamar a Nete para falar, porque ela é a padrão ouro aí para falar de menopausa. Vem, Nete, falar para gente. Nete. Não, Ana Paula, você vai pregar essa peça em mim, vai. O Quê? que você quer saber? Eu não sei, colocaram menopausa. Aí fala aí um pouquinho da O menopausa. que você quer saber? Ô, amiga, não foi eu que Fui eu. coloquei, não. Bom, não fui eu. Menopausa, com os óleos essenciais, fez muita diferença, porque eu fui procurar a reposição hormonal e com a reposição hormonal foi passado tanto o estrogênio quanto a testosterona, né? E a testosterona, ela danificou muito o meu fígado. E com isso, né, não a parte de ressecamento é o estrogênio, né? E isso o que acontece? A parte de ressecamento e dos calores, eles Tá travando para todo mundo ou só para mim? Para todo mundo? Tá travando. tá travando muito. A gente pode mandar receitinha depois. Porque menopausa realmente não é uma coisa que eu tenho muita experiência, não. Você quer falar, Dilma? De repente, Dilma fala ali, ó. Eu não. Eu acabo pegando mais criança, né? Mas foi a própria Nete que colocou lá a menopausa. Ah, então tá. Alguém tem mais dúvida, gente? Pode falar, senão realmente parece que a aula ficou para criança com intolerância à lactose. Pode dar uma gotinha de CGS pós-refeição. Qual a idade, Tati? Não, com 6 aninhos eu ia te sugerir passar o Rolon. Foi esse que eu peguei aqui, ó. O Rolon ou até o Tamer. O Tamer é do Kit Kids, ele é bem legal também. A não ser que fizesse meio que diluído, tipo 6 gotas do Zengest em 12 gotas do azeite, assim, e aí desce uma gotinha, que você tá com diluição 1:2. Mas eu acho mais seguro passar o Rolon. Mais dúvidas, pessoal? E agora que eu vi que eu tô respondendo... Travou, Paulinha? Travou, amiga. Travou, e Beleza. depois a gente pode passar a receitinha da menopausa. Melhor. Ninguém tem dúvida? Podemos encerrar? Vocês gostaram? Deu para tirar muitas dúvidas? Deu para pensar já em ter a sua caixinha de remédio com todo o conteúdo de remédio jogado fora e trocar ela por olhinhos essenciais, ou uma estante de olhinhos, ou uma estante aqui atrás, como eu mostrei, de olhinhos, mas nunca mais uma caixa de remédios? A não ser que não tenha jeito, né, gente? É como eu falei, tem hora que, assim, até para crise de asma, o meu primo lá de Brasília, ele estava falando que ele nunca foi tão feliz em relação à asma como agora. Ele tinha bombinha em todos os cantos da casa dele, no carro, no banheiro, todos os cômodos. Com o Peppermint e o Breeze tendo, né, em casa, ele nunca mais precisou usar. Então, assim, é muito fantástico isso. Você saber que você vai ficar bem com um olhinho, qualquer lugar que você for, não ficar naquele desespero de carregar bombinha, carregar outras coisas, sabe? Quem tem refluxo também, às vezes tem gente, as pessoas que têm Parkinson têm refluxos gravíssimos. Então, saber que vai resolver com um Zengest, como aconteceu com a minha vizinha aqui, inclusive. Para o refluxo, quantas gotas por dia? Eu diria basicamente uma em cada refeição, pesada, assim, tipo almoço e janta. Eu estou respondendo no chat e não fiz a pergunta, né, gente? No chat perguntaram para refluxo como seria o uso. Eu faria uma gota no almoço e uma gota na janta. Assim, nas primeiras garfadas, você já bota uma gotinha sublingual.
Eu falo para botar na comida, porque acaba que a maioria dos meus pacientes é criança mesmo. E o gosto é horrível. Então, quando você toma aquela gotinha durante a refeição, fica menos intragável, entendeu? Mais fácil de, né, dar uma disfarçada no sabor. E aí, deixa eu ver se tem mais pergunta. Não, acabou, né? Você gosta de... Acho que eu tenho trauma da minha adolescência, aquele monte de chá que eu tinha que tomar, que não resolvia nada. Aí tem umas coisas que eu não gosto. Então, eu vou parar a gravação, pelo menos, porque nós já... Só que eu nem sei parar a gravação. Deixa eu ver se